Salve, salve para a galera da Escola Abelardo Leão Conduru. Aqui é o professor Leício, de História. E nós vamos falar um pouco sobre a história da nossa Amazônia. A Amazônia vai ser colonizada a partir de 1616. Os portugueses, querendo proteger essa região amazônica, vão criar um forte que eles primeiro vão chamar de Forte do Presépio, por ser construído no período do Natal. Esse Forte do Presépio vai dar início a várias vilas, e essas vilas elas vão crescer e vão se tornar a cidade de Belém do Grão-Pará. A colonização portuguesa começou em 1500, mas apenas em 1616, ou seja, 100 anos depois, os portugueses começaram a explorar a região amazônica, pela distância, pela dificuldade do acesso, pelos povos indígenas que moravam aqui. Apenas em 12 de janeiro de 1616 começa a fundação de Belém. E eles vão explorar os bens naturais, as chamadas drogas do sertão nesse período. Os jesuítas vão fazer um trabalho de catequese com os nossos indígenas e vão trazer os indígenas para os chamados aldeamentos, para receber a língua portuguesa, a religião dos portugueses, e para que esses indígenas se tornassem servos da coroa e servos de Deus. Mas lembrem que tudo começou com o medo que os portugueses tinham de estrangeiros invadirem a região amazônica, principalmente os franceses. Nós vamos ter um outro evento muito importante, aqui na Amazônia, que foi o período pombalino. Marquês de Pombal vai criar a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, e vai tentar potencializar a economia na região, aproveitar as fronteiras, aproveitar a riqueza da Amazônia, vai expulsar os jesuítas, vai fazer do cidadão súdito da coroa, com o objetivo de ter um domínio maior sobre a região. Um outro fator importante que aconteceu já em 1835, já no século XIX, foi a cabanagem, A cabanagem sempre muito discutida, um movimento popular, um movimento de resistência, uma teia de intolerância de índios, negros, brancos pobres, que vão enfrentar os portugueses, não podemos esquecer. Mas o nosso tema central é, com certeza, a economia da borracha. A economia da borracha, no final do século XIX e início do século XX, vai trazer para a Amazônia um protagonismo gigante. Como eu acabei de falar para vocês, esporadicamente o governo brasileiro olhava para a Amazônia. Mas no final do século XIX e início do século XX, devido ao que estava acontecendo no mundo, o que estava acontecendo no mundo nesse período, professor? Revolução. Máquinas, fábricas, tecnologia. Os países ricos e industrializados estavam expandindo para os continentes pobres subdesenvolvidos. Qual era o objetivo? Era levar o progresso? Era levar a civilização? O grande objetivo, com certeza, era explorar as riquezas naturais e minerais, a mão de obra barata, o mercado consumidor. Porque os ricos, qual o objetivo dos ricos? É, com certeza, de qualquer forma, explorar os pobres. E a Inglaterra, os Estados Unidos e outras nações industrializadas começaram a olhar para a Amazônia de uma forma diferente. O que é que eles encontraram na Amazônia que faltava no mundo? A seringueira, a Hevea brasiliensis, o chamado látex. Surge no final do século XIX, início do século XX, a indústria automobilística. A indústria automobilística precisava de pneus, surge também a pneumática. Mas o pneu precisa do látex. Qual é a parte do mundo onde a seringueira era uma
árvore natural na Amazônia. Então, o mundo começa a olhar para a Amazônia, a matéria-prima para o pneu, para a pneumática. Mas, professor, os europeus descobriram isso na Amazônia, os indígenas já falavam em látex, já falavam em borracha, né? Desde muito tempo. A borracha era uma droga do sertão, inclusive, do século XVI, do século XVII. Mas os europeus, eles vão fazer dessa matéria-prima uma matéria-prima para essa indústria automobilística. E o que vai acontecer? A Amazônia vai ser conhecida pelo mundo inteiro como celeiro do látex. Nesse período, um cara chamado Charles Goodyear, ele vai criar o processo de vulcanização. O látex, o enxofre em uma temperatura alta. Isso vai dar uma consistência para o látex. Daí vem a borracha que nós conhecemos hoje. E aí vai potencializar a indústria da pneumática e o governo brasileiro vai começar a incentivar a retirada do látex na Amazônia para fornecer essa matéria-prima para o mundo. Certo? E duas cidades vão ficar muito famosas dentro desse processo histórico. Quais são essas duas cidades? Belém e Manaus. Certo? Belém e Manaus. A Amazônia, como eu mostrei no mapa anterior, a Amazônia é gigante. A Amazônia, quando fala em Amazônia, não está falando só do estado de Amazonas, do estado do Amazonas. Não está falando só sobre Manaus. Manaus, Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Amapá, todas essas regiões fazem parte da Amazônia brasileira. Ainda tem uma Amazônia fora do Brasil. Imaginem toda essa Amazônia, toda essa potencialidade, todo esse tamanho, retirando látex, mandando para Belém e Manaus, e Belém e Manaus mandando para a Europa. No final do século XIX, início do século XX, nós tínhamos lá em São Paulo os coronéis do café. Nós tínhamos lá na Bahia os coronéis do cacau. Nós vamos ter aqui, na nossa Amazônia, os barões da borracha. A Amazônia vai estar interligada à economia a partir do látex. E como é que vai ser dividido tudo isso? Eu quero que vocês entendam aí 3 elementos importantes para a gente entender a estruturação da economia da borracha na Amazônia. Primeiro de tudo, o seringal. O seringal era a área explorada pelos seringalistas, que eram donos dessa área. Certo? Já dei outra dica, né? O primeiro é o seringal, que é a área explorada. O dono do seringal é chamado de seringalista, principalmente portugueses, que exploravam a região. E quem trabalhava no seringal, que era do seringalista, eram nordestinos, que passavam muitas dificuldades lá na sua região. E que vinham para a Amazônia tentar uma nova vida. Nós estamos falando dos seringueiros, imigrantes nordestinos que sofriam com a exploração do seringalista nos seringás. O seringalista ele era muito esperto. O seringalista, como vocês estão vendo na imagem, ele explorava esses seringueiros de várias formas. Uma forma era o seguinte: o nordestino está passando dificuldade lá no Nordeste. Vem para a Amazônia, eu pago tua passagem. O nordestino já chegava aqui devendo. Para ir para o mar, materiais, lá no barracão do seringalista. Ia para o mato, passava 3 meses no mato. Quando voltava, tinha que pagar a passagem, tinha que pagar todo o material que ele emprestou, que ele foi aviado a ele, certo? E o que vai acontecer? O que acontece é o seguinte, pessoal: sempre o seringueiro volta novamente para trabalhar no meio da Amazônia, com a expectativa, com o sonho de um dia acumular alguma coisa.
Enquanto isso, os seringalhistas pegam essas bolas de seringa retirada de todos os lados da Amazônia e vendem a preços altíssimos para Inglaterra, França e Estados Unidos. Esse é o chamado sistema de aviamento. O que foi o sistema de aviamento? O sistema de aviamento foi a forma que os seringalhistas tiveram de explorar os seringueiros. Migrantes nordestinos, uma mão de obra recrutada pelo governo e pela iniciativa privada, que ajudou a enriquecer os seringalhistas, a fazer desses seringalhistas barões da borracha e a trazer, e a fazer, na verdade, da Amazônia uma nova região. Certo? O que eu quero que vocês lembrem? O que era a Amazônia? A Amazônia era muito mato. A Amazônia era uma área com poucos investimentos. Mas após essa economia da borracha, a Amazônia ela vai adquirir uma infraestrutura muito grande. A Amazônia vai adquirir riquezas, urbanização, embelezamento, tudo à custa disso aí que a gente está estudando, desses nordestinos pobres, dos seringalhistas que vão enriquecer, de todo esse processo aqui que vocês estão vendo nos slides, né? Começa lá com o indígena, que se apropriou dessa técnica de cortar a seringueira e de pegar aquele leitezinho que cai na cuia para fazer bolas, para fazer objetos, né? Os seringueiros, eles colocavam já canecos e depois passavam em todas as seringueiras e faziam grandes bolas, como vocês estão vendo no slide. Eram essas bolas que eram vendidas para a Europa. Percebam que os seringalhistas tinham lucros de quase 1000%. Eles não plantavam, né? Eles não trabalhavam, eles eram apenas os donos das terras e o dono do barracão que servia para explorar esses seringueiros. Esse período que nós conhecemos é chamado de economia da borracha. Esse período é conhecido como o período áureo aqui da Amazônia, onde a Amazônia vai ter um desenvolvimento muito interessante. Não vamos falar da Amazônia inteira, vamos falar de Belém e Manaus, certo? E essas imagens que vocês estão vendo aí é da exploração desses seringueiros. O seringalista, na verdade, ele morava no centro de Belém e Manaus, em grandes casarões, com roupas, né? Estilo francês, paletó, gravata, as mulheres com grandes vestidos, chapelões, mas lá no meio do mato, lá no meio da selva, como vocês estão vendo aí, estavam os seringueiros, aqueles que forneciam a matéria-prima para a indústria automobilística, que proporcionavam como consequência disso a riqueza para esses seringalhistas, certo? Essa estruturação, esse embelezamento, essa urbanização de Belém e Manaus vai ficar conhecido como Bela Época, certo? Belém vai passar por um processo de modernização gigante. Sabe como era chamada Belém nessa época? Belém nessa época era chamada de Paris na América, certo? O que era a França? A França era o exemplo de requinte, de desenvolvimento, de luxo. E os barões da borracha aqui da Amazônia vão criar uma Amazônia influenciada, uma Amazônia que vai ser uma imitação desse luxo, desse requinte francês. Por isso esse período é conhecido aqui como Bela Época. Final do século XIX, início do século XX. Mas isso aí vai ficar para a nossa próxima aula. Beleza? Um abraço, beijão do gordo e até a próxima.